E aí, beleza? Eu sou o Max, seja bem-vindo ao canal Por Conta Própria, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, o que é esse tipo de investimento e por que eles são muito mais vantajosos na maioria das vezes do que imóveis tradicionais. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, fica aí comigo nesse vídeo até o final. Vamos supor que você encontra um imóvel que custa R$ 100.000 e que você acha ele interessantíssimo para você investir e colocar ele para aluguel. Só que você só tem R$ 20.000. Então você vai até mais 4 amigos seus e apresenta esse imóvel para eles. Todos eles se interessam bastante e cada um deles decide colocar também mais R$ 20.000. E aí vocês compram esse imóvel, colocam ele para alugar por R$ 1.000 por mês. E como cada um de vocês tem 20% da participação desse imóvel, então se esse imóvel tiver alugado a R$ 1.000, cada um de vocês vai receber R$ 200 por mês. O fundo imobiliário ele funciona mais ou menos dessa mesma forma, é a junção do capital de várias pessoas, a diferença é que não são apenas 5 pessoas, são milhares de pessoas e muitas vezes até centenas de milhares, cada um com uma quantia que varia bastante. Tem gente que investe apenas R$ 100, 50 ou até R$ 10 mesmo, você já consegue investir em fundos imobiliários, e outras pessoas que investem mesmo milhões de reais nisso. E como é muito dinheiro envolvido, não vai ser apenas um apartamento ou uma casa que vai ser o patrimônio desse fundo. São grandes prédios com lajes corporativas espalhados em grandes centros comerciais no Brasil afora. Outros fundos são donos de grandes shopping centers também espalhados pelo Brasil. E já outros fundos são donos de galpões logísticos também que comportam milhões de produtos de empresas que trabalham com, por exemplo, marketplace. E alguém precisa administrar tudo isso. Então, cada fundo ele tem a sua administradora, que é responsável por definir uma equipe de gestão que vai cuidar de todos os assuntos, seja jurídico ou mesmo a questão dos contratos de aluguel, as manutenções também desses imóveis, que conforme o tempo vai passando, eles vão se deteriorando, ou mesmo caso a gestão decida que seja mais interessante vender um imóvel para poder adquirir outro, ou mesmo dividir o lucro entre todos os cotistas, que é como são chamados os donos das cotas, que são as participações desses fundos imobiliários. E é claro que toda essa gestão ela tem um custo bem alto, só que como são muitas pessoas e o patrimônio é muito grande, isso acaba representando um percentual muito pequeno, que às vezes é de 0,5% ou até mesmo 1% daquilo que você tem como patrimônio do fundo imobiliário. Então acaba saindo bem baratinho para todo mundo. E o melhor de tudo, quando você investe em um fundo imobiliário, ele geralmente já vem alugado por grandes empresas com contratos que duram anos e você não tem que se preocupar, por exemplo, em procurar inquilinos para colocar dentro desse imóvel, o que é excelente. Os fundos imobiliários são negociados em bolsa de valores, então se você quiser comprar um fundo imobiliário, você vai ter que ter uma conta em uma corretora e os preços das cotas variam de acordo com a oferta e a demanda, assim como ações ou qualquer outro investimento que você encontra na bolsa de valores. A diferença é que os fundos imobiliários são muito menos voláteis, ou seja, os preços tanto sobem menos quanto caem menos, assim como quando você investe em um imóvel tradicional, você não quer que esse preço fique oscilando tanto. Então vamos lá para a tela do meu computador para mostrar para vocês um site bem interessante onde vocês podem analisar e estudar um pouco mais sobre os fundos imobiliários. Bom, então a gente está aqui no site do fundsexplorer.com.br, é um site que você consegue analisar cada fundo imobiliário em específico. Então se você clicar aqui nessa barrinha de pesquisa, você vai conseguir ver uma lista de todos os fundos imobiliários que estão listados em bolsa de valores. Então vamos descer aqui, por exemplo, e pegar esse fundo imobiliário que é o BCFF, lembrando que isso não é uma indicação de investimento, é simplesmente um fundo aleatório que eu peguei aqui para poder demonstrar para vocês. Eu sugiro que você estude cada fundo imobiliário que você decidir colocar o seu dinheiro dentro e que você não escolha um apenas vendo o que uma pessoa está mostrando para você na internet. A gente está aqui na página do BCFF11, que é o código de negociação desse fundo imobiliário, caso você queira encontrar ele. Basta você pesquisar na sua corretora por esse código aqui que você vai encontrar por ele. Ele está custando R$ 69,44 o valor de cada cota, e aqui embaixo a gente tem algumas outras informações, como a liquidez diária. Isso aqui significa que tem 50 mil cotas dessa aqui sendo vendidas e compradas todos os dias. O último rendimento foi de 54 centavos, ou seja, caso você tenha comprado um fundo imobiliário desse daqui, você recebeu na sua conta 54 centavos de aluguel, e isso representa 0,75% do valor atual da cota. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2 bilhões, o que significa que o dinheiro somado de todas as pessoas dentro desse fundo tem o valor de R$ 2 bilhões. O valor patrimonial é o valor real de todos os ativos dentro desse fundo imobiliário dividido pela quantidade de cotas, ou seja, o preço da cota está custando 69, então é como se ele tivesse um desconto em relação ao valor patrimonial. É como se uma casa custasse R$ 100 mil, mas você tivesse a oportunidade de comprar ela por 90 mil. Descendo aqui embaixo a gente consegue ver uma descrição sobre esse fundo imobiliário, e aqui fala que o BCFF é um fundo imobiliário do tipo de papel, o que significa que o BCFF ele é um fundo que ele compra cotas de outros fundos imobiliários, então ele não é diretamente dono de imóveis, assim como outros fundos imobiliários costumam ser.
Então, descendo um pouco mais aqui para baixo, a gente consegue ver mais algumas informações, como o CNPJ desse fundo imobiliário, o público-alvo, a razão social e etc. Todas as questões aqui sobre esse fundo imobiliário. Eu sugiro que você leia e estude bastante sobre todos os aspectos do fundo que você decidiu investir. E aqui embaixo a gente consegue ver os dividendos do BCFF, o que significa que, como vocês podem ver aqui, o valor que você recebe do aluguel ele oscila bastante. Então, por exemplo, no último mês de janeiro você teria recebido 54 centavos por cota. A mesma coisa você teria recebido em dezembro do ano passado. Só que no mês de novembro você teria recebido 50 centavos. Então isso aqui mostra que os aluguéis eles não são fixos, pode ter sim uma grande variação de valor, inclusive aqui em 2012 esse fundo ele estava pagando R$ 1,59 no mês de agosto de 2012, então esse é um ponto que você tem que se atentar também. Existem mais de 400 fundos imobiliários na Bolsa de Valores aqui do Brasil, então se você quiser fazer esse tipo de investimento, eu sugiro que você navegue bastante nesse site e estude a fundo aqueles que você se interessa, porque sim, existem alguns que são muito bons e outros que são extremamente arriscados, então você tem que ter bastante consciência na hora de fazer esse tipo de investimento. E agora a gente vai falar sobre algumas vantagens desse investimento em relação a investimento em imóveis. Eu listei 9 vantagens e a gente vai falar sobre cada uma delas agora. A primeira delas é a acessibilidade. Enquanto em um imóvel tradicional você precisa juntar um valor muito grande para poder começar a investir, valores ali de 100, 200 ou 300 mil reais, em um fundo imobiliário, como você acabou de ver, com R$ 69 você já consegue ter uma cota daquele fundo que já vai começar a te gerar rendimentos a partir do mês seguinte. Mas não é a partir de R$ 69. Tem fundos imobiliários que custam até menos de R$ 10. Então é um valor super acessível que você começa a acumular o seu patrimônio e conforme você vai juntando um dinheiro mais expressivo, você já vai recebendo rendimentos na sua conta todo mês. A segunda grande vantagem é o reinvestimento. Se você tem um apartamento alugado, você não consegue pegar o rendimento que você recebe do seu aluguel e reinvestir no seu apartamento, por exemplo, fazendo uma obra no banheiro, uma reforma no banheiro, para que você consiga cobrar mais caro o aluguel no mês seguinte. Isso é realmente inviável. A não ser que você junte durante um bom tempo e depois faça uma grande reforma para poder valorizar o seu imóvel. Mas não é uma coisa que vai acontecer mês a mês. Enquanto isso, no fundo imobiliário, você pode pegar os seus, sei lá, R$ 10 que você recebeu do rendimento desse mês e comprar já mais cotas para que no mês seguinte você consiga receber um valor ainda maior. Isso começa a ficar excelente depois de um tempo, principalmente quando você acumula um patrimônio maior, porque todo mês que passar, se você reinvestir mais, você vai receber uma quantia cada vez maior. Então quando você estiver recebendo, sei lá, uns R$ 1.000 por mês, se você resolver reinvestir esse valor, no mês seguinte você vai receber 1.010, e depois no mês seguinte mais 1.020, e por aí vai, cada vez aumentando mais esse valor mensal. A terceira vantagem é a rentabilidade. Atualmente a gente está em um momento da economia onde os fundos imobiliários estão rendendo bastante acima do normal, por volta de 0,8% a 1% ao mês, isso na média. Mas mesmo em períodos em que a rentabilidade não está tão alta assim, ela fica em média entre 0,5% e 0,6% ao mês. O que mesmo assim costuma ser bem maior do que você receberia em um imóvel tradicional, que você consegue mais ou menos ali entre 0,2% até 0,4%. Isso na média dos imóveis tradicionais. Você só consegue aumentar esse valor caso você compre um imóvel com preço muito abaixo do valor de mercado, ou caso você realmente pegue para construir a casa, o que vai te gerar muito trabalho e que tudo isso tem que ser levado em consideração na equação que você vai fazer para ver se vale a pena ou não. A quarta vantagem é você poder ter diversificação. Em um imóvel tradicional, por mais que você consiga juntar o dinheiro para poder comprar uma casa ou um apartamento para alugar, você vai ter, sei lá, R$100 mil ou R$200 mil aplicados em um único imóvel. Então, se você tiver algum problema, você vai ter um problema com todo o seu patrimônio. Enquanto com fundo imobiliário, se você tiver, sei lá, R$1.000 investidos, você consegue ter uns 3 ou 4 fundos imobiliários e cada um deles podem ter diversos prédios espalhados por aí. E por mais que um ou outro tenha algum problema, você vai ter outros que vão compensar esses problemas. Então você vai ter muito mais tranquilidade de saber que o seu patrimônio não está exposto a um risco que vai acabar com ele. É aquela velha história de todos os ovos estarem na mesma cesta. Quando você tem um imóvel só, todos os seus ovos vão estar dentro de uma cesta. O problema é esse que você não tem quando você investe em fundos imobiliários. A quinta grande vantagem é a liquidez. Uma casa ou um apartamento pode levar bastante tempo para ser vendido, principalmente se você estiver em um local desfavorável para isso. Eu, por exemplo, estou morando em uma casa que está à venda há 5 anos, ela simplesmente não sai, mas mesmo que você tenha um imóvel em um local que tenha um mercado bem movimentado, pode ser que você leve uma média ali de 1 mês até 6 meses para conseguir vender a sua casa, enquanto os fundos imobiliários, caso você decida vender todos eles, você aperta um botão e 2 dias depois o dinheiro vai estar na sua conta. Justamente porque são milhares de pessoas que estão negociando todos os dias, como naquele exemplo que eu mostrei do BCFF, tem 50 mil cotas sendo negociadas todos os dias, que pelos cálculos que eu fiz,
dá uma média de 3 milhões e 500 mil reais sendo negociados todos os dias. Então, se você quiser vender 200 mil ou 300 mil reais, você vai conseguir fazer isso tudo no mesmo dia. E essa vantagem também te possibilita fazer alguns movimentos que podem te aumentar ainda mais a rentabilidade quando você vê que a sua cotação ela está valendo muito mais do que você acredita que ela deveria valer, e aí você consegue vender ela por um preço interessante, que mais para frente, caso esse preço volte a reduzir, você consegue recomprar ela por um preço mais baixo. Claro que você também consegue fazer isso com imóvel, só que é muito mais complicado, muito mais burocrático e leva muito mais tempo. A sexta vantagem é a simplicidade para começar. Pode ser que você esteja ouvindo falar sobre fundos imobiliários pela primeira vez na sua vida hoje, e caso você tenha interesse nesse assunto, você estuda e em algumas horas você escolhe um fundo imobiliário e já pode começar no mesmo dia a investir nesse tipo de produto. Enquanto para você fazer um bom investimento em um imóvel, você não vai levar apenas um dia de estudo, você vai ter que pesquisar bastante, vai ter que se locomover, vai ter que ir conhecer vários locais e vai ter que entender um pouco mais do mercado também, porque é algo mais complicado. A sétima vantagem é a automação. Como eu falei no início desse vídeo, existe uma equipe de gestão que vai cuidar de todos os processos legais e jurídicos, as partes contratuais com as empresas e tudo mais, e você não vai ter que se preocupar com tudo isso, enquanto em um imóvel tradicional você vai ter que ter muito trabalho para poder resolver todas as questões com seu inquilino, ou você vai ter que pagar a alguma administradora para fazer isso para você, e isso vai acabar custando bem caro para você, porque você vai ser o único que vai pagar por esse serviço. E no fundo imobiliário os percentuais são mínimos e já vem inclusive tudo debitado. Quando você recebe o seu rendimento na sua conta, já está isento desses serviços aí. A oitava vantagem é a isenção de imposto. Todos os rendimentos obtidos através dos aluguéis dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda, enquanto em um aluguel de um imóvel tradicional você vai ter que pagar 27,5% de imposto. E isso faz uma diferença enorme, principalmente se você resolver continuar reinvestindo o valor que você recebe dos aluguéis. E a nona e última vantagem que eu consegui listar nesse vídeo, inclusive eu acredito que tenham mais, é a burocracia. Enquanto em um imóvel tradicional você vai ter que mexer com várias papeladas, tanto para comprar quanto para fazer o contrato de aluguel, e também caso você queira vender esse imóvel, também vai ser uma burocracia danada, você vai ter que ir em cartório, vai ter que fazer várias coisas, vai ter que reunir uma série de documentos, e isso dá bastante dor de cabeça, eu já vi várias pessoas passando por isso. Enquanto isso, no fundo imobiliário você não precisa de muita documentação, você não precisa sair de casa para fazer nada, você dá um clique e compra o fundo imobiliário, ele já vem alugado, claro, dependendo do caso, caso você escolha um fundo imobiliário que já vem alugado, que na maioria dos casos é o que acontece, e para você vender ele também basta dar um clique e tá tudo resolvido. E aí basta você se preocupar uma vez por ano com as questões de declaração de imposto de renda, e caso você venda também as cotas com lucro, você tem que pagar um certo imposto, mas é coisa tranquila que você consegue resolver tudo de casa, não é nada complicado. Então essas são as vantagens que eu consegui listar a respeito dos fundos imobiliários em relação aos imóveis. O objetivo desse vídeo aqui é te abrir a cabeça em relação a esse tipo de investimento, que é extremamente interessante, principalmente se você quiser construir e manter um patrimônio e te gerar uma fonte de renda extra também. Eu pretendo trazer mais vídeos a respeito de fundos imobiliários no futuro aqui no canal, inclusive ensinando sobre formas de você analisar um fundo imobiliário, como que você faz uma compra na prática. Então se você acha bacana, deixa aí nos comentários que eu vou levar a sua opinião em consideração. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo. E se você é novo por aqui e tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal, porque eu vou estar soltando vários vídeos aqui toda semana, com assuntos que vão te ajudar bastante se você quer fazer uma renda extra, ou mesmo se você tem interesse em trabalhar totalmente por conta própria, através da internet, assim como eu faço hoje em dia. Os vídeos aqui do canal vão te ajudar bastante. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, e até a próxima!